CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Mais uma manhã de estudos. Estamos reiniciando o livro sobre o céu e o inferno. É o estudo de hoje. Tivemos uma aula. Vamos para a segunda ou a terceira aula? A segunda aula, né? Do livro Céu e Inferno. Então vamos lá. Vamos ler o Evangelho. Capítulo 28, item 5. Perdoai as nossas dívidas, como nós as perdoamos àqueles que nos devem. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Aí vem o comentário de Kardec. Cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa que fazemos a vós, é uma dívida contraída que cedo ou tarde teremos que pagar. Nós rogamos a vossa infinita misericórdia, o perdão dessas dívidas, prometendo fazer todos os esforços para não contrair outras. Então, Jesus, envolvidos nessas palavras de Kardec, da oração do Pai Nosso, queremos pedir perdão pelas nossas ofensas a todos aqueles que nós ofendemos e pedir forças para não mais contrair outras dívidas, para não mais cair em tentações. Que o estudo desta manhã nos fortifique contra o mal, clarifique a nossa mente, a nossa razão, mas também dulcifique o nosso coração, ajudando-nos a desenvolver cada vez mais a vontade, potência da alma, que irá conduzir todas as demais, que irá nos conduzir firmemente na direção de Deus, nosso Pai. Envolva a nossa casa, Senhor. Envolva todos que nos ouvem à distância e que se fazem presentes. Que seja então em nome do amor, que seja em nome do nosso amor. Lourdinha, em nome dos dirigentes da nossa casa, do nosso altivo e da coluna de espíritos que sustenta o CEAP, do nosso patrono, o professor José Jorge, em nome de Kardec, em teu nome e em nome de Deus acima de tudo, iniciamos então os estudos desta tarde, desta manhã. Que assim seja. Então vamos lá, gente. O livro Céu e Inferno, nós já estamos, na verdade, na terceira aula. O capítulo 1. Estamos num capítulo no primeiro, o futuro e o nada. E Kardec fez algumas perguntas, como nós vivemos semana passada. Nós vivemos, nós pensamos, nós agimos, eis o que é indubitável. Estou lendo o número 1, tá? A gente parou no número 2, mas eu vou ver aqui o número 1 novamente, tá? Vamos lá. Nós vivemos, é verdade? Vivemos ou não vivemos? Estamos vivos? Certo. Nós pensamos. Todo mundo pensa aqui? Ah, bom, pensamos. Nós agimos. Não agimos? Todo mundo age quando quer fazer uma coisa ou outra? Agimos. Isso ninguém tem dúvida, certo? Nós também morremos. Não morremos? Não vamos morrer? Alguém tem dúvida que vai morrer? Muito bem. Porém, deixando a terra, quando a gente, então ele falou, a gente vive, a gente pensa, a gente age, um dia a gente vai morrer, mas deixando a terra, para onde que a gente vai? Em que nos transformaremos? Quando a gente morrer, dona, seremos melhores ou piores? Seremos ou não seremos?
Ele está perguntando. Ser ou não ser, eis a questão, né? To be or not to be is the question. Não é assim? Ser ou não ser? Tal é a alternativa. Quer dizer, ou acaba tudo, ou continua. Luciana, pega o céu e o inferno ali, por favor. Dá para ela o céu e o inferno, por gentileza. Seremos ou não seremos? Aí ele continua. Tudo ou nada? Ou viveremos eternamente, ou tudo estará acabado, sem retorno? Aí ele colocou aqui, vale a pena pensar nisso. Vale ou não vale? Eu acho que vale. É sobre isso que a gente vai estudar. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de fruir, de amar, de ser feliz. Dizei àquele que sabe que vai morrer que ele ainda viverá e que sua hora foi retardada. Diz-lhe especialmente que ele será mais feliz do que foi e seu coração vai palpitar de alegria. Mas para que serviriam essas aspirações de felicidade se um sopro pode fazê-la desaparecer? Então você dizer para alguém, olha, você vai viver ainda, você não vai morrer. A vida continua. A vida continua. Está na página 29. Mas se você for, obrigado, acabar com tudo agora, existe alguma coisa mais desesperadora do que a ideia da destruição absoluta? Não é desesperador? Olha, acabou, morreu, acabou tudo. E quem a gente ama? Porque quem a gente ama a gente não esquece, né? Afeições sagradas, inteligência, progresso, saber, laboriosamente adquirido, tudo seria aniquilado, tudo estaria perdido. Que adiantará nos esforçarmos e nos tornar melhores, nos constrangermos para reprimir as paixões, nos fatigarmos para enriquecer nosso espírito, se desse proceder não devemos recolher nenhum fruto, principalmente com a ideia de que amanhã talvez isso não nos servirá mais para nada. Se fosse assim, a sorte do homem seria 100 vezes pior que a do bruto, porque o bruto vive inteiramente no presente, na satisfação de seus apetites materiais, sem aspiração em relação ao futuro. Uma secreta intuição diz que isso não é possível. Então o que Kardec está colocando aqui? Está fazendo a gente pensar, né? A gente continua vivo ou não continua? E se tudo se acabar aqui? O que a gente conhece, o que a gente se esforça, quem a gente ama, vai tudo se acabar? Ou continua, a vida continua? Senão o bruto seria mais feliz, porque o bruto vive a vida aqui e agora, ele não está importando com o que vai acontecer depois. Aí ele continua com raciocínio. Pela crença em o nada, não existe nada após essa vida. Por esta crença, o homem concentra inevitavelmente todos os seus pensamentos na vida presente. Então, quem não acredita em nada, que tudo vai acabar com a morte, a vida só interessa essa vida aqui e agora. Assim, muitos homens que estão aí no poder pensam assim, por isso que prejudicam a maioria. Com efeito, ele não poderia racionalmente preocupar-se com um futuro que não espera. Essa preocupação exclusiva com o presente o conduz naturalmente a pensar em si antes de tudo. É, pois, o mais poderoso estimulante do egoísmo, e o incrédulo é coerente consigo mesmo quando chega a esta conclusão. Quer dizer, o incrédulo diz assim, gozemos. Gozemos enquanto aqui estamos. Gozemos o mais possível, pois que depois de nós tudo estará acabado, tudo está acabado. Gozemos rápido,
porque não sabemos quanto isso durará. E esta outra, aliás, bem grave para a sociedade. Gozemos, não importa a custa de quem, cada um por si, a felicidade neste mundo é de mais nada. Atrás está quebrado, tá? Eu deixei solto, por isso que está solto ali, que tem que botar na ponta algo que prende para não correr. Tá? O pneuzinho está ali, está enrolado ali. Então, por isso que vocês votam no político. Não está pegando aqui? Não abre? Abre sim o link aqui agora. Por isso, muitos homens públicos, infelizmente, muitos políticos, vão ali dar uma dentadura para cada um, continua assim, né? Na comunidade, oferece uma dentadura, que para ele sai quase nada, que ele gaste ali 10 mil reais, depois ele vai recuperar 100 vezes mais. Nunca mais ele volta lá. Ele sabe que está chovendo, joga ali uma britazinha, diz que vai asfaltar, nunca mais volta lá, só na outra eleição. Sabe por quê? Porque ele não acredita na vida futura. Ele não acredita. Ele está pensando agora, no presente. Ele deixa eu tirar o que eu puder agora. Por isso que muitos roubam, e roubam muito. Rouba, mata, manda matar. Quando você mata uma barata, você acha que a barata vai voltar para te pegar? Hein? Tu mata um mosquito, você acha que o mosquito vai voltar para te picar? Então dá um tapão no mosquito, acaba com o mosquito, não é? Né? Mas aquele morreu, aquele acabou. Pega o chinelo, dá-lhe uma lambada na barata e você vai dizer assim, essa não volta mais, não é? Pois é. Esses homens fazem o mesmo com a gente. Dá-lhe uma lambada na gente, quando eles querem matar alguém, eles matam. Isso aí não volta mais. Acabou, não existe mais vida. Então eles matam, mentem, prendem, manda prender porque usou a liberdade de falar. Ele não acredita que aquilo vai ter consequência nenhuma. Então ele faz. Por isso que a gente está vivendo esse momento difícil. Tão preocupado com a Santa Luzia? Ali onde vocês moram? Estão preocupados? Não estão. A rua está lá do mesmo jeito, não está? A próxima chuva vai encher de novo, não vai? Muita sujeira. Estão preocupados. Sabe por quê? Eles não acreditam que amanhã eles podem morar ali. E vocês têm que pensar que um dia vocês também foram negligentes com a dor do outro. Hoje sofrem as consequências para aprender. Então, nós que acreditamos, aliás, a doutrina espírita nos dá a certeza de que a gente não morre, que a vida continua. Então, se tem consequências dos nossos atos, a gente vai pensar diferente, vai fazer diferente, porque a gente não vai morrer. Lembra ali falando do perdão? Aí na prece eu pedi, Senhor, perdoai os nossos pecados, os nossos erros, não é? Eu não pedi perdão? Eu pedi com o meu coração, porque eu pedi para mim e para vocês também pensarem em pedir. Porque quantas pessoas eu já prejudiquei e eu não sei? Quantos espíritos estão me perseguindo em que eu prejudiquei e não me lembro? Então eu preciso do perdão deles. Até as pessoas que a gente ama, a gente às vezes magoa. Então a gente pede perdão e pede força para a gente não fazer mais o mesmo erro, não cometer mais o mesmo erro. Porque nós sabemos que a gente não vai morrer. A gente sabe disso, de que a vida continua e de que nós vamos voltar. E se nós não somos tão bons assim, significa que a gente fez muita coisa errada. Quando a gente atende alguém ali que está com um problema sério de obsessão,
Que espírito está em cima, grudado. O que o espírito fala? Você escutou ontem uns falando, não escutou? O que ele fala? Eu vou me vingar. Eu quero que ela morra. Porque ela esqueceu o que fez, mas ele não. Mas se ela não está nem aí para isso, ela continua fazendo coisa errada. Vai acabar aqui mesmo, não tem vida futura. Ela vai acumulando mais problema, mais inimigo. Mais inimigos. Então é diferente você pensar que você não vai morrer, que você é imortal, que você vai reencarnar, daquele que pensa, não, tudo acaba aqui agora. Não é diferente? Por isso que o mundo ainda é assim. O mundo ainda está assim por isso. Que a maioria pensa. Aí você vê gente roubando bilhões de dólares, trilhões e trilhões. A dívida interna do Brasil é uma coisa absurda. Uma coisa absurda. Por quê? E essas pessoas estão preocupadas com o futuro? Mas se nós estamos sofrendo a consequência disso, é porque lá atrás a gente fez a mesma coisa. A gente precisa passar por isso. Então, em vez de ficar com raiva deles, a gente diz, Senhor, tem de piedade dessas almas. Ajuda eles a pensar diferente. Ajuda o nosso país, ajuda o nosso presidente, ajuda os nossos governantes, os governadores, os prefeitos, a todos que têm o poder na mão, para ter consciência, para pensar no povo, porque eles estão ali para isso, para eles se modificarem. Não adianta jogar ódio para eles, não. Aí ele continua aqui, ó. Se existe uma doutrina mausã, o que é uma doutrina mausã? Uma doutrina má, ruim, perversa. E antissocial é seguramente o niilismo. Quem me disser o que é niilismo ganha o celular da Adilane que acabou de chegar. O que é o niilismo? Uma doutrina materialista. O niilismo diz que tudo se acaba com a morte. Tudo se acaba aqui, não existe vida. É uma doutrina materialista. Então, se existe uma doutrina malsã, antissocial, é seguramente o niilismo, porque ela rompe os verdadeiros laços da solidariedade e da fraternidade, fundamento das relações sociais. Então, eu estou aí nesse parágrafo aí. Eu pulei um parágrafo? Tá. Eu vou ler de novo. Se o respeito humano retém alguns, que freio podem ter aqueles que não creem em nada? Eles dizem que a lei humana atinge apenas os inaptos, eis porque aplicam o seu talento nos meios de se esquivarem dela. Dizem uma doutrina nihilista, a religião é o ópio do povo. O que é o ópio? O ópio é uma droga, vem da papoula, não é? Da flor, o ópio, deixa você doidão. Mistura com a cocaína, você fica fora de si. Você fica fora de si. Então, diz aí, o ópio, a religião é o ópio do povo. Quer dizer, religião não presta para nada. Religião é igual a cocaína. É algo que deixa a pessoa doidona. Por quê? Porque eles só veem o aqui e o agora. Isso aí é o niilismo, é o materialismo. Por isso, tanta dor na nossa sociedade, por causa do materialismo. Só buscam o que é aqui e agora. Você não acredita em nada, você vai querer o dinheiro. Dinheiro, poder, prazer. Fala no microfone. Está aí na frente, na sua frente. Muito interessante, porque ontem eu fui cortar o cabelo e num shopping, né? E o salão estava completamente vazio, a não ser os funcionários. E um garoto novo que veio me atender,
nós começamos a conversar e dentro da conversa surgiu exatamente o assunto. E aí eu perguntei, você crê em Deus? Ele falou, mais ou menos. Eu falei, mas como é acreditar mais ou menos? Ele falou, não acredito muito. Aí eu fiz uma pergunta a ele. Falei assim, mas me responde uma coisa. Quando você se vê numa situação de perigo, que você possa estar ameaçando a sua vida, ou uma doença, qual é a frase que você usa? Aí ele respondeu, meu Deus, me ajude. Eu falei, então, se você pede uma ajuda a Deus, como você pode me responder que você não tem a crença em Deus? E você sabe que durante 1 hora, ele acabou parando e não entrou ninguém. E eu acabei fazendo uma palestra de 1 hora, falando exatamente sobre o Espiritismo, mas de uma forma, levando essas situações que você acabou de citar, que lamentavelmente é uma verdade, se não podemos generalizar, mas uma grande parte dos políticos é exatamente isso que você falou, eles não veem, nós somos a barata, nós somos a barata, que eles batem, matou e acabou. Então ontem eu estava comentando exatamente sobre isso, aí falando, olha, sobre religião não é o catolicismo, não é a religião, é o que está dentro de você, aquilo que você crê no seu Deus, no seu Jesus. Então você não precisa, por exemplo, se quiser, frequentar nenhum templo, você frequenta até para buscar informações, um estudo, mas a crença, a religião está dentro de você. Porque é o bem, a religião é o bem, é você transformar isso no bem. Foi o Sai Baba que diz, Deus está mais junto das mãos que ajudam do que dos lábios que oram. Então vamos lá. Então, se existe uma doutrina malsã e antissocial, seguramente é o niilismo. Porque ela rompe os verdadeiros laços de solidariedade e da fraternidade, fundamentos das relações sociais. A gente está aqui um ajudando o outro, aqui um dando a mão para o outro, porque a gente já tem certeza da vida futura. E sabe que a gente precisa um para o outro. Aí a gente, com isso, alguém que hoje está numa situação difícil pode ter sido uma pessoa muito cara para nós numa outra vida. O ponto de vista muda completamente. Número 3. Vamos supor que uma circunstância qualquer, todo um povo adquire a certeza de que em 8 dias, em 1 mês, em 1 ano, e se assim se quer será exterminado, que assim se quer, será exterminado, que nenhum indivíduo sobreviverá, que não restará mais nenhum traço de si, mesmo após a morte. Que fará esse povo durante esse tempo? Trabalhará para o seu melhoramento, para a sua instrução, entregar-se-á ao trabalho para viver? Respeitará os direitos dos bens e a vida do seu semelhante? Irá submeter-se às leis de uma autoridade qualquer, que ela seja mesmo a mais legítima? A autoridade paterna? Haverá para ele um dever qualquer? Vocês entenderam o que eu li? O que eu acabei de ler, dona... Dá o nome da senhora, que eu esqueço toda hora. Dona Luzia. Atrás da Dona Luzia. Como é o nome da senhora? Rose. Entendeu o que eu li, Rose? Entendeu, Dona Luzia, o que eu li agora? Então, o que foi que eu li? Mais ou menos. Então, vamos lá. O que foi que eu acabei de ler? Vamos supor que a gente soubesse que tudo vai se acabar, vai morrer todo mundo. Daqui a 1 semana, ninguém vai estar vivo. Ou daqui a 1 mês,
Ou daqui a um ano, como ele colocou? Então, olha, hoje é dia 27 de janeiro de 2022. No dia 27 de janeiro de 2023, ninguém vai estar vivo. Todo mundo tem certeza que vai acabar, vai morrer todo mundo. Qual vai ser o nosso comportamento? Qual vai ser o comportamento da humanidade? Nesse período, O ano que vem ninguém vai ficar vivo, ou o mês que vem, como vocês queiram. Ninguém vai estar aqui. Qual vai ser o nosso comportamento? A gente vai continuar obedecendo às leis? A gente vai continuar obedecendo os pais? A gente vai trabalhar ainda para o nosso crescimento? Ou a gente vai querer roubar, meter a mão, tomar casa, vir para um lugar melhor, matar antes do tempo quem está vivo, para a gente ficar numa boa esse ano, esse mês? É isso aqui. Vocês sabem qual vai ser o nosso comportamento? O comportamento da humanidade? Não, depende. Se você acreditar que com a morte tudo se acaba, você vai ter um comportamento. Você, vou querer viver o meu melhor, vai acabar mesmo? Se você acreditar ou tiver certeza de que a vida continua, você vai ter um outro comportamento. Né? Vai ter um comportamento de esperança, de calma. Vai morrer com dignidade, né? Não vai prejudicar ninguém. Vocês estão me entendendo? O raciocínio? Olha como é diferente você acreditar que tudo se acaba, que é o niilismo, ou que tudo é momentâneo. A gente vai continuar vivo. O comportamento é diferente. Ele continua mais, fazendo a gente pensar. Lembrando, Nilton, que nós tivemos uma passagem sobre essa, agora recente, porque pouco antes de nós virarmos o ano 2000, muitos se suicidaram, né? Quando veio aquela onda de que não, o mundo terminaria no ano 2000. Disseram aí que o mundo ia acabar no ano 2000, um monte de gente se matou. Mas que imbecilidade, né? Se matar, espera alugar a hora, né? Vai ver que não acaba, né? E não acabou. Fala, dona. Peraí, fala de novo. Há um pouco tempo atrás, só pode abaixar. Tá. Então, a dona... Como é o nome dela? Dona Luzia está dizendo que um tempo atrás... Dona Luzia tem 10 filhos, né, Dona Luzia? São 10? 10. Tem filho, né? Ela disse que um tempo atrás, eu estou repetindo aqui para as pessoas ouvirem em casa, ela ouviu dizer que o mundo ia acabar no dia seguinte. Ouviu onde? No rádio, na televisão? Correu o boato que o mundo ia acabar. As crianças estavam na escola. Ela correu na escola, pegou as crianças todas, botou para dentro de casa, esperou. Então vamos morrer todo mundo junto aqui. Está esperando até hoje. Fala, dona Berenice. Isso. Foram no supermercado fazer compra? Para acumular comida em casa? Eu não sabia dessa, não. Foi saqueado. Mercados foram saqueados. Mercados foram saqueados. Olha como as pessoas pensaram, já que o mundo vai acabar, o meu primeiro.
Farinha pouca, meu pirão primeiro. É. Aí ficou esperando o mundo acabar. Pô, parece uma coisa de fantasiosa, mas não é. E olha o comportamento, saques de mercado, outros se isolaram dentro de casa, outros compraram coisas, estocaram para ficar dentro de casa, vai que não acabasse. Que coisa, hein? Aí ele continua aqui, fala, dona. É, mas o mundo não acabou. É, isso é verdade. O mundo acabou para quem morreu afogado ou para quem morreu queimado, né? Aí ele continua. Pois bem, o que não acontece coletivamente, a doutrina do niilismo o realiza cada dia isoladamente. Ó, o que não acontece com esse tipo de pensamento que a senhora falou, correu todo mundo para casa, saquearam o mercado, o niilismo, o materialismo faz todo dia. Todo dia. Porque tem muita gente que não acredita em nada. E o materialismo faz assim, de novo, farinha pouca, meu pirão primeiro, que se dane os outros. Aí rouba, mata a gente como se mata uma barata. Se as consequências não são tão desastrosas quanto poderiam ser, é porque, em princípio, na maior parte dos incrédulos, há mais fanfarrice do que verdadeira incredulidade, mais dúvida do que convicção. Ele está dizendo que se isso não acontece mesmo, porque na maioria desses incrédulos são mais materialistas da boca para fora. São os fanfarrões. E por que eles têm mais medo do nada do que querem fazer parecer? O título de espírito forte alimenta o seu amor próprio. Em segundo lugar, porque os incrédulos absolutos são em ínfima minoria. Eles sofrem involuntariamente a influência da opinião contrária e são mantidos por uma força material. Porém, se a incredulidade absoluta chegar um dia à condição de maioria, a sociedade estará em dissolução. É para o que tende a propagação dessa doutrina. Então é o que eles estão tentando fazer agora. Jesus não existe, Deus não existe, estão querendo acabar com as religiões. Para quê? Para dominar. E deixa esse povo aí, esse negócio de religião segura muito eles. Libera o sexo, libera a droga, libera a maconha, libera tudo. Tudo pode. Deixa eles se matarem aí, porque diminui a população e a gente continua aí dominando, roubando, cuidando da gente e de quem está perto da gente. A vida vai acabar daqui a pouco. É isso que acontece. Quaisquer que sejam as suas consequências, se ela fosse verdadeira, seria necessário aceitá-la, e não seria nem sistemas contrários, nem a ideia do mal que dela resultaria, que poderiam fazer com que ela não existisse. Ora, não é preciso disfarçar que o cepticismo é a descrença. A dúvida, a indiferença, cada dia ganha mais terreno, apesar dos esforços da religião. Isso é positivo. Se a religião é impotente contra a incredulidade, é porque lhe falta alguma coisa para combatê-la, de tal maneira que se ela ficasse na imobilidade, em um dado tempo seria infalivelmente ultrapassada. O que falta à religião neste século de positivismo, em que se quer compreender antes de crer, é a sanção de suas doutrinas por fatos positivos. É também a concordância de certas doutrinas com os dados positivos da ciência. Se ela diz branco e os fatos dizem negro, é preciso optar entre a evidência e a fé. Então, no século XIX, tinha um filósofo chamado Augusto Comte. Ele é um filósofo. Ele criou o positivismo. O positivismo é o nome dessa filosofia.
que você tem que viver agora. Tem que viver agora, porque depois não existe vida. Tem lá, é uma coisa bonita, tem os seus enfeites. E o positivismo ainda é praticado hoje, inclusive no Brasil. É uma instituição muito conhecida e respeitada, que os seus chefes são positivistas. A bandeira do Brasil, ordem e progresso, é uma frase positivista. É o amor por base, né? O progresso como fim. Como é que é? O amor por base. Tem uma frase interessante. O progresso como fim e o amor. Coloca aí no dicionário. É bom o Luiz ver rápido isso daí. Vê essa frase positivista aí, Bruna. Você pode colocar frase positivista, o amor por base. Ou tem não sei como meio e o progresso como fim. Qual é, Giovanni? A minha cabeça vai ficando cansada e eu vou esquecendo mesmo. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Estava no caminho certo. Ó. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. É uma frase bonita, tudo bem. Então Augusto Conte desenvolve esses sentimentos humanos, mas que você tem que desenvolver, porque não existe mais nada além dessa vida. Você nasce, cresce e morre e acabou. Isso traz consequências. Porque se você vive em cima de uma ideia de que tudo vai se acabar com a morte, eu vou viver essa vida. Essa vida. Eu tenho que viver o melhor, porque não tem consequência, não existe inferno, não existe céu, vida não continua, não existe espírito, não existe Deus. Tem um Deus, mas Deus não está preocupado com isso. Entendeu o que é o niilismo? O que é uma doutrina materialista? E as consequências que isso traz para a população? É isso. Então a nossa bandeira brasileira está escrito ordem, olha aí, ordem por meio, progresso por fim. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso como fim. Então, ordem e progresso é uma frase positivista. Porque quando Dom Pedro II saiu, deixou o reinado e veio a república, quem assumiu foram os positivistas. E está aí até hoje. Vocês não sabiam dessa história, né? Essa é uma história longa. Eu estou sendo muito superficial. E não quero ser leviano sendo superficial. Tá? Não vou aprofundar, até porque também eu não saberia. Mas essas doutrinas trazem consequências. Por exemplo, o nosso Belarmino, um personagem do livro Memórias de um Suicida. Ele se suicidou. Ele se enforcou. Ele se suicidou, ele se enforcou e ele que contou o que eu vou contar para vocês. Ele se enforcou e contou. O enforcado falou. Quer dizer, a morte não existe. Então ele falou, por que ele se matou? Eu me matei, porque eu era discípulo de Augusto Conte. Eu peguei a doença, que era fatal na época, a tuberculose. E me matei. Eu ia morrer mesmo. Por que eu ia ficar sofrendo? Tuberculose dói, Giovanni? Muito, né? O pulmão, né? Fica sem força, não é? Já para que eu vou ficar prolongando essa dor se eu vou morrer mesmo? E eu com essa doença, como ela é contagiosa, eu vou contagiar outras pessoas vão morrer também, porque no fundo ele era bondoso. Ele diz assim, eu não quero prejudicar mais ninguém, então eu vou me matar. O pai dele era discípulo de Augusto Conte, a mãe dele era discípula de Augusto Conte, e ele também.
E ele era um homem inteligentíssimo, muito inteligente, professor de dialética, filósofo, era poliglota, de fino trato, educado, se matou. Não existe mais nada após a morte. Vou ficar sofrendo para quê? Então vou morrer hoje, vou antecipar aí de alguns meses a minha vida. Só que a morte não existe, ele infringiu uma lei divina, e ele teve que responder por isso. Essa é a consequência daqueles que pensam que tudo se acaba aqui agora. É essa. Coerente. No sentido de, se eu contrair a doença e sei que poderei causar mal a outras pessoas com a minha doença, e eu não quero causar mal a outras Ele era bondoso. pessoas, eu tiro a minha vida. Não, ele era bondoso e ele foi coerente com aquilo que ele pensava, com seus princípios. Ali tinha um grupo de 10. Ele que contou isso. Os outros 5 defuntos, outros 4, que estavam com ele lá suicidas, todos eles se diziam espiritualistas, todos diziam-se crentes em Deus e em Jesus. Tinha um que dizia assim: eu era católico, apostólico romano, dava o dízimo todas as semanas, fazia parte dos congregados, etc, etc, etc. Ora, no entanto, ele se matou. Como que ele, acreditando que a vida continuava, ele foi tirar a própria vida? E esse contista disse assim: vocês são incoerentes. Se eu professasse essa fé, eu jamais teria me matado. Eu me matei porque eu tinha convicção de que não existia nada após a morte. Vocês estão vendo o exemplo dele? Agora vocês pensam num homem que atingiu o poder público, essas famílias que mandam no Brasil há décadas, no mundo há décadas, eles estão preocupados com a vida futura? Estão preocupados? Não, querem que se dane. É o chinelo na barata, é a mãozada no mosquito. Você para ele é um mosquito, você para ele é uma barata gordinha ali, ó. Tem outro gordinho ali, uma barata magrinha aqui, uma barata pretinha ali. Quer nem saber. Estão vendo o estrago que faz essa doutrina materialista? Aí ele continua aqui. Vamos lá para a gente terminar aqui esse parágrafo. Essa doutrina é sem dúvida um passo à frente sobre... Aí, no meio dessa confusão toda, é no número 4 que eu vou agora, né? Número 4. A doutrina espírita surge, a crença espírita surge no meio dessas ideias. Ideia de Augusto Comte, ideia de outros filósofos materialistas, como Haeckel e tantos outros, que surgiram na França, na época do Iluminismo, com as suas ideias materialistas, anticristãs. Sabe por quê? Porque a igreja não dava mais resposta para o homem. A igreja tinha abusado do poder dela. Esses pensadores viram na igreja uma instituição usurpadora, rica, má. Surge ali a queda do absolutismo, era o poder do rei, na Revolução Francesa, que foi inspirada na Revolução Americana,
E a França enviou muitos soldados, muitos militares para os Estados Unidos, sabia? Para quê? Para libertar o povo americano do jugo inglês. Que os Estados Unidos, hoje os Estados Unidos, foi colonizado pelos ingleses. E logo depois vem a Revolução Francesa, que é representada pela queda da Bastilha, não é? Tem uma porção de coisas ali, né? Também não vou ser bem superficial. Aí surge, tem ali no meio vários filósofos, várias ideias. Ó, Deus não existe, a vida acaba aqui. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. No meio dessa confusão toda, logo após a Revolução Francesa, foi 1779, não é? A Revolução Francesa? É. Vem Napoleão Bonaparte para botar ordem na casa ali, para vir Kardec com a doutrina espírita. Então, em meio a essa confusão toda, não vou falar de Napoleão, também se perdeu aí pela ambição, né? Começou a ganhar a guerra de todo mundo, opa, aí ficou igual o cérebro, eu vou dominar o mundo. Aí surge a doutrina espírita com essas ideias. Não, olha aqui, os espíritos estão falando, as mesas começam a se movimentar. Não, ninguém morre não, a vida continua. Ó, o mundo espiritual é assim. Não é isso não, olha só, tá vendo a mesa andando? Ó, a mesa dando resposta. Quem que está dando resposta? Ah, são os espíritos, então ninguém morre. A doutrina espírita surge aí, para você pensar. Ó, e estamos até hoje estudando a doutrina espírita. Ela surgiu no momento em que o mundo precisava de um pensamento espiritualista, mas que te desse respostas, porque a igreja não te dava mais respostas, as universidades não te davam respostas, você não sabia quem era você não sabia de onde você vinha e para onde você ia, e os universitários se suicidavam, e muitos hoje se suicidam por essa mesma questão, continua igualzinho. É aí que vem essa ideia nova. É aí que você se situa. Estão vendo? Doutrina espírita é quem gosta de pensar. Aí vem aqui. É nesse estado de coisas que a gente acabou de dizer que o espiritismo vem opor um obstáculo à invasão da incredulidade. Não somente pelo raciocínio, não somente pela perspectiva dos perigos que ela traz consigo, mas pelos fatos materiais, fazendo tangíveis e visíveis a alma e a vida futura. A doutrina espírita vem aí fazer tangível e visível os espíritos, o mundo material, começando com a dança das mesas, dando uma resposta contrária ao materialismo. Cada um de nós, sem dúvida, é livre. Sua crença para crer em alguma coisa ou não crer em nada. Cada um é livre para crer ou não crer. Porém, aqueles que procuram fazer prevalecer o espírito do povo, principalmente na juventude, a negação do futuro, sustentando-se na autoridade do seu saber e na superioridade da sua posição, semeiam germes de perturbação e de dissolução na sociedade e se expõem a uma grande responsabilidade. Quer dizer, está dizendo aqui que esses que espalham essas ideias materialistas nas universidades, na sociedade, causam um grande mal. Porque isso não é verdade. Isso é uma mentira. A verdade é que ninguém morre. A verdade é que o mundo espiritual é vivo. Mundo dos vivos. Um mundo ativo, atuante. Um mundo material, não como essa matéria, mas é material. Na verdade, aqui é a cópia do que tem lá. Essa é que é a verdade. Quem ensina o contrário está enganando. Está querendo dominar. E continua mais. Existe uma outra doutrina que se defende de ser materialista porque admite a existência de um princípio inteligente fora da matéria, é da absorção do todo universal.
Segundo essa doutrina, cada indivíduo assimila em seu conhecimento, em seu nascimento, uma parcela desse princípio que constitui sua alma e lhe dá a vida, a inteligência e o sentimento. Por ocasião da morte, essa alma retorna ao foco comum e se perde no infinito como uma gota d'água no oceano. Olha só, essa é uma outra doutrina materialista. Eu vou acabar para vocês não dormirem, que eu estou vendo que vocês estão cansados. Que ela diz assim, surgiu lá naquela época. É o panteísmo. Panteísmo. O que é o panteísmo? Ele diz, não, é uma doutrina materialista, tem uma alma sim, todo mundo tem uma alma. Mas como é que é essa alma? Essa alma vem, vive, quando morre ela volta para o todo e ela se perde. É o mesmo princípio do materialismo, tudo se acaba. Ele diz que Deus, imagina uma massa de pão. Aí você vai tirando o pãozinho, né? Alguém já fez pão? Todo mundo já fez pão em casa? Rosquinha, todo mundo fez rosquinha. Biscoito, ninguém fez biscoito em casa. Biscoito, pronto, todo mundo fez biscoito. Então, pega uma massa, biscoito de maisena, pronto. Pega uma massa, vai fazendo biscoitinho, né? Vai botando no forno. Nós seríamos biscoitinhos dessa massa, nós. Quando o biscoitinho morrer, quando nós morrêssemos, o que vai acontecer com a nossa alma? A gente tem uma alma, a gente volta para a grande massa. Quando você volta para a grande massa, você se perde. Você não mantém a sua individualidade, não mantém, tudo se acaba. Não tem diferença nenhuma do materialismo. Quer dizer, se eu fizer certo ou errado, eu vou voltar para o todo. E o todo seria imperfeito, inteligente, instável, porque é o somatório de cada um de nós. Eu tenho inteligência, vocês também têm. Opa, o todo é inteligente. Eu sou instável, vocês também são. Opa, o todo é muito instável. Vocês estão vendo como é destituída de lógica essa doutrina? É uma doutrina materialista. Também surgiu na época de Kardec. Também estava lá, pululando. A igreja não atendia mais, a universidade não atendia, começa a surgir doutrinas materialistas. Essa doutrina é sem dúvida um passo à frente sobre o materialismo puro, porquanto ela admite alguma coisa, enquanto que a outra não admite nada. Porém, as suas consequências são as mesmas. Que o homem seja lançado no nada ou no reservatório comum, para ele é a mesma coisa. Se no primeiro caso ele é exterminado, no segundo ele perde a sua individualidade. É, portanto, como se ele não existisse. As relações sociais também não deixam de ser rompidas para sempre. O essencial para ele é a conservação do seu eu. Sem isso, que lhe importa ser ou não ser? O futuro para ele é sempre nulo, e a vida presente é a única coisa que lhe interessa, que o preocupa. Sob o ponto de vista de suas consequências morais, essa doutrina é tão perigosa, tão desesperadora, tão estimulante do egoísmo, quanto o materialismo propriamente dito. Então, essas doutrinas, e mesmo esse panteísmo, essa que volta para lá, ela desenvolve na gente o quê? O egoísmo. Eu só quero saber de mim. Para que eu não vou me preocupar com você? Vai tudo acabar aqui mesmo, vou morrer, você vai morrer, vai acabar daqui a pouco, então deixa eu cuidar de mim. Mesmo que eu tenha que passar por cima de você. É isso que a gente vive na nossa sociedade atualmente, e é isso que nós espíritas combatemos. Nós combatemos o materialismo. Somos cristãos e combatemos o materialismo. Somos espiritualistas, somos cristãos, somos espíritas. Vamos continuar vivos após a morte do corpo físico e manter a nossa individualidade. E aí tem uma porção de consequência. Essas consequências que a gente estuda aqui. Entenderam? Ficou difícil isso? Vocês entenderam? Ficou difícil, dona? Ficou difícil? Todo mundo entendeu?
Então vamos lá, para a gente rezar. O espiritualismo tem alguma coisa além do corpo. O materialismo acaba tudo com o corpo. Essa aula a gente está dando lá atrás, já há 3 semanas. Amado Mestre Jesus, muito obrigado pela manhã de estudos. Muito obrigado aos guias da nossa casa, ao professor José Jorge e a todos vocês que nos ajudaram na compreensão desse texto. Altivo, Lurdinha, Elvira, Cidinha, Neuza, obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigado aos nossos guias, aos benfeitores que nos dirigem do mais alto. Muito obrigado, Senhor. Que seja então em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, Lurdinha. Em nome dos guias espirituais aqui presentes, do Altivo, de Antônio de Aquino, de Allan Kardec, do Dr. Erma, do Baltazar, do professor José Jorge. Em teu nome, Jesus, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo em nome do Pai Celestial, do amor de Deus, é que encerramos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.